Olá, estamos no Agosto Lilás, um mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Em Botucatu, essa data foi instituída oficialmente por um projeto de lei aprovado aqui no Legislativo em 2019. Para saber como é que está a situação aqui em Botucatu e como a gente deve agir para evitar ou para denunciar um caso de violência contra a mulher, a gente vai conversar hoje com a doutora Cristina Escher. Ela é juíza titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu. Muito obrigada, doutora, por participar conosco dessa entrevista. E eu gostaria de começar perguntando o que é considerado violência contra a mulher? Quais são os tipos de violência contra a mulher que a gente se depara hoje na nossa sociedade? Olá, Adriana. É um prazer estar com vocês. Sempre aceito os convites, porque eu acho muito importante nós orientarmos, né? A informação faz toda a diferença para a situação da violência doméstica, né? Bom, quanto aos tipos de violência, nós temos 5, que é a moral, a psicológica, a física, sexual e patrimonial, né? Sendo que a moral e a psicológica são as mais difíceis da mulher se conscientizar do que está acontecendo em sua vida, né? Normalmente elas procuram a polícia, procuram delegacia, poder judiciário após a violência física. É só aí que ela chama a polícia, né? E a senhora falou a respeito das duas mais difíceis de serem identificadas, né, dos 2 tipos de violência, a moral e a psicológica. A senhora pode dar algum exemplo rapidinho, assim, só para a gente ter um pouco mais de clareza? Certo. A violência moral é aquele xingamento, né? Ah, você não vale nada, você não presta para nada, você é vagabunda, e é nesse nível, desculpa falar, mas é isso aí que a gente vê, é vagabunda, biscate e para baixo aí. E a psicológica é aquela ameaça velada, né? Às vezes o cidadão, ele não bate nela, mas ele bate na mesa, ele quebra um celular, ele mostra que ele é agressivo, ele quebra alguma coisa da casa e ela fica acuada, com medo de ele vir para cima dela. Então, a gente fala que o início, antes da física, sempre tem a moral e a psicológica. E ela demora a ter noção de que ela está vivenciando isso, porque ao mesmo tempo que ele fala, você é isso, você é aquilo, aí ele vem e dá um abraço, que é o amor da vida, que ele vai melhorar. Então, ela fica nesse ciclo muito tempo, né? Ela só reage depois que ela é subjugada fisicamente e, às vezes, muitas vezes, não é a primeira. Porque tem essa esperança de que vai melhorar, de que o amor existe, ou de que a família, em nome da família, vai ficando... Exato, Adriana, você falou tudo, em nome da família. Eu sinto isso diariamente, Adriana. A vítima vem... Ontem eu tive uma audiência muito pesada nesse sentido, assim, ela foi muito agredida, quase uma tentativa de homicídio, e ela veio falar na audiência que, não, quem agrediu, ela ficou sabendo, foram os vizinhos dela. Oi? E é isso que acontece. Normalmente elas vêm, elas não mantêm a denúncia, elas se utilizam da medida protetiva por medo de morrerem. Depois que a medida protetiva é dada, as coisas se acalmam, e é verdade, estatisticamente se acalmam, e aí ela muda de ideia, por N motivos, por dependência psicológica, dependência financeira, dependência emocional. Aí ela, na audiência, normalmente ela retifica tudo, e isso é uma tristeza, porque ela voltou para o ciclo. E é um risco, porque a violência pode crescer e terminar... Nossa, sem dúvida alguma. É uma progressão criminosa, né? Como aquilo que eu falei, começa com a violência moral, psicológica, a física, muitas vezes a sexual está no meio, patrimonial também, mas ele vai progredindo até que ele mata essa mulher. Coisa interessante a ser dita, as estatísticas mostram que as mulheres assassinadas, muitas delas não pediram a protetiva. Para a gente sentir como a protetiva é importante mesmo, porque ela dá uma recuada no agressor, né? Doutora, eu queria então que a senhora falasse um pouquinho dessa realidade de Botucatu. O que a mulher pode esperar depois que ela faz a denúncia aqui em Botucatu? Em média, nós temos 2 varas criminais. A gente recebe entre 4 a 5 protetivas por dia, cada vara. É muito alto. É muito alto o índice. Fora situações que são atendidas lá no Centro de Referência da Mulher,
que me passaram os dados, que às vezes elas nem vão na delegacia, elas já estão sendo tratadas lá. Então, o nosso número aumenta muito, se a gente for pensar, daqueles que não estão registrados em BO, né? Mas, assim, o pós, vamos lá, ela pode fazer a denúncia por BO digital, né? E depois ela vai receber um e-mail para ela ser encaminhada, para ela se direcionar até a Delegacia da Mulher, onde serão atendidas pela delegada de polícia, que lá fica todos os dias, né? Ela pode se dirigir diretamente a essa delegacia, não precisa ser acompanhada de advogado, e nisso nós estamos já com um projeto, nós conseguimos uma verba que nós vamos colocar uma psicóloga todos os dias na DDM, e fora que nós vamos ter também a presença de um advogado. Nós só não sabemos se lá na delegacia ou no Centro de Referência da Mulher, todos os dias também para dar a orientação jurídica para essa mulher, né? E aí o pós é o seguinte, após o registro desse pedido de medida protetiva, dessa informação de que houve uma ameaça, dessa informação de que... Isso se ele não foi preso, né? Porque, às vezes, ela está sendo agredida, ela chama a polícia, que o prende, e aí ele vai para a audiência de custódia, e aí lá nós vamos analisar se ele vai ser mantido ou não. Normalmente, ele fica preso, né? Então, assim, não sendo uma prisão em flagrante, ela fez o registro, esse pedido de medida protetiva vai para o fórum, o Ministério Público se manifesta e o juiz, em 48 horas, vai ter que dar uma decisão de deferimento ou indeferimento, dependendo do caso, né? Então, aí ela vai ter medida protetiva, às vezes se retira do lar o agressor, às vezes eles já estão separados, então você só dá medida de não aproximação. Essa não aproximação, não pode existir essa aproximação nem por WhatsApp, nem por rede social, ele não pode chegar perto dela. E o que é importante frisar, se isso aconteceu depois que você tem uma medida protetiva, é importante avisar a delegacia de polícia, que vai informar o fórum e que vai ser analisada se prende ou não essa pessoa, porque ele cometeu o artigo 24 da Lei Maria da Penha, que é o descumprimento da medida protetiva. E aí ele fica preso uns 3, 4 meses até a audiência ser realizada. Mas, assim, praticamente em 24 horas, ela tem uma decisão. Quando é indeferida, só a vítima é intimada, logicamente. O suposto agressor nem sabe que ela entrou com o pedido. Se a medida é deferida, então a vítima é intimada de que ela tem uma protetiva pelo prazo de 90 dias, e ele é intimado, e a partir da intimação, ele não pode se aproximar dela. Certo? Então, para que fique bem claro, o agressor, ele não fica sabendo que a mulher fez a denúncia até que tenha a conclusão de se vai ser acatado ou não essa denúncia. Então, se for acatado o pedido, aí ele é intimado para não se aproximar. Se não for acatado o pedido, ele nem fica sabendo, né? Então, isso é uma proteção para ela. No que pertine à violência moral e psicológica, precisamos de prova. Como a moral, a violência moral e psicológica não deixa rastro, né? Ela é psicológica. Então, você pode juntar um laudo de uma terapeuta, você pode juntar prints de conversas, às vezes muito agressivas, desse jeito, gravação na hora que ele está humilhando. Então, a gente precisa disso até para fortalecer a prova e proteger essa vítima. Então, assim, qual seria a mensagem central para deixar para as mulheres que estão nos assistindo e também para pessoas que às vezes não são vítimas, mas percebem que há uma vítima de violência, né, uma mulher vítima de violência na sua família ou na sua vizinhança? O que a gente deve fazer para contribuir pelo fim da violência contra a mulher? Então, quando se trata de vítima mulher adulta, é mais difícil, né, Adriana? A gente só pode orientar e tentar fazer ela enxergar a situação de violência que ela vive, porque a gente não pode ir na delegacia e falar, minha vizinha, não sei como ela aguenta aquele traste, ela apanha, ele humilha, não podemos fazer isso. Só a própria vítima que tem a legitimidade de pedir esse cuidado, essa proteção. Com relação a idosos, adolescentes que estão em situação de risco, né, crianças,
Aí qualquer pessoa pode ir na delegacia, o conselho tutelar pode ir, um parente pode ir, e nós vamos tomar as medidas necessárias. Você sabe, Adriana, que nós temos aqui, eu fiz tantas campanhas e eu não vejo feedback disso, né? A gente tem o sinal vermelho, que as farmácias estão treinadas para isso, as vítimas não pedem socorro. Nós fizemos um convênio, o Tribunal de Justiça com a Polícia Militar para o SOS Mulher. O Coronel Semensati foi incansável no treinamento para a gente fazer valer, e eu coloco na minha medida protetiva, que ela pode baixar o aplicativo. Quem tem medida protetiva, baixando esse aplicativo, você tem um botão de pânico, que você aperta e a Polícia Militar sabe a sua localização. Elas não usam. Então, assim, o que eu vejo nisso, e é uma coisa assim, que me angustia, porque a gente faz projeto com o Sebrae, por exemplo, para fazer cursos profissionalizantes. 15 se inscreve, vão 5. Então, nossa, olha, é uma luta aí para mudar a história, que é complicado. Então, o apelo que a senhora faz é para que as mulheres se mobilizem, não aceitem essa situação calada. Não aceitem, né? Vá atrás de seus direitos. Elas, muitas vezes, eu ouço, assim, em rede social, que elas têm medo de pedir a protetiva, com medo de serem agredidas mais ainda. Elas acham que eles vão ficar irritados. E, pela minha experiência, isso não ocorre. A maioria dos agressores, Adriana, eles são bons funcionários, bons amigos, eles ficam envergonhados quando eles recebem a intimação de medida protetiva, e eles se afastam. E isso é uma medida educativa que protege a mulher. E isso elas têm que ter consciência. A nossa cidade é abençoada, assim, porque assim, o delegado seccional, que é o doutor Talamonte, é incansável nos meus pedidos, ele aceita tudo que eu peço, para colocar brinquedoteca na delegacia, para a gente para nós sermos parceiros nessa problemática de colocar a psicóloga na DDM, não sei o quê. Então, ele é incansável, junto com o Semensati. O prefeito Pardini também nos apoiou muito. Temos psicólogas maravilhosas. Se eu for colocar, nomear, vou fazer algo que, né, vai ser ruim, porque eu não vou lembrar de todas. As promotoras legais são maravilhosas. Outro dia estive com elas para orientar também na atuação. São pessoas, assim, maravilhosas, que doam seu tempo para a finalidade de combater a violência doméstica. O Centro de Referência da Mulher, que a senhora também já falou, esta Câmara Municipal também tem iniciativa. Vocês são também maravilhosos, sempre que dando espaço para que a gente preste a informação, né? Isso, essa é a grande luta nossa também, viu, doutora? De informação com credibilidade chegue à população, e assim a população possa ter seus direitos e as suas necessidades atendidas. Tomara que as mulheres assistam aí a nossa entrevista e saibam que, assim, nós temos várias frentes, como você falou, de atendimento, de apoio, que ela será apoiada, sim. Estamos atrás ainda de mais projetos para acolhimento, para, se precisar de uma fuga, poder dormir em algum lugar, né? A gente tem uma vaga só aqui, mas nós vamos conseguir mais. Estamos aí nessa luta, fazendo a nossa parte para que a gente tenha uma sociedade melhor. Obrigada, doutora. A gente conversou com a doutora Cristina Escher, que ela é juíza da 2ª Vara Criminal da comarca aqui de Botucatu, sobre a violência contra a mulher e como agir, como evitar, como denunciar e como exigir os direitos para que a gente possa ter uma sociedade melhor mesmo. Esse foi a Utilidade Pública da TV Câmara de Botucatu, nesse agosto lilás.